pra fugir do padrão e ter sucesso? Tá. Eu sou a Adriana Gomes, esse é o Mais Que o Cargo, e aqui a gente vai trazer pessoas admiráveis, com histórias lindas, diferentes, inspiradoras pra vocês. E hoje eu tô com a Carlinha Mayumi. Tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Vou pedir pra Carlinha se apresentar aqui pra nós. Sou Carla Mayumi, sou mãe, tenho 2 filhos, um de 30 e uma de 15. Gaúcha, morando em São Paulo há 15 anos. Sou empreendedora. Tenho uma sócia mulher maravilhosa, adoro isso. Estou muito envolvida com alguns projetos fora do universo profissional, alguns deles me orgulho bastante. Tenho escrito um livro que chama Volta ao Mundo em 13 escolas, sobre educação, escolas inovadoras. Novo projeto esse ano, a Adriana nem sabe ainda. Um outro livro que vai ser lançado esse ano ainda sobre um livro infanto-juvenil, sobre meninas que querem ser presidentes, concorrer à presidência de um grêmio estudantil. Sou cofundadora de um movimento chamado Vote Nelas, que trabalha por mulheres na política e muitas outras coisas, mas eu acho que isso me resume um pouco. Que legal. Vou te falar, a Carlinha chegou e eu não quis ficar puxando muito assunto, senão eu ia perder a graça da entrevista, mas eu queria te falar uma coisa. Te admiro demais. Tô te chamando aqui, a gente não se vê há muitos anos, mas a gente trabalhou juntas no que eu considero que foi o projeto mais legal da minha carreira toda, que foi aquele trabalho de design que a gente fez pra nós. Muito legal. E eu lembro que a Carla trabalha com inovação, pesquisa de mercado, tendências, e eu falava, como que pode a pessoa ser tão inteligente e falar tão bem e ter tanta ideia boa, e a gente fez um projeto que foi muito inovador e assim, faz muitos anos, ninguém falava disso ainda, e a gente meteu as caras. Nem se falava em inovação, não né? se falava em inovação, foi um projeto de inovação faz 20 anos, de aparelhos de telefonia celular, onde a gente previu coisas que estão sendo lançadas agora. Eu penso isso muito. Não é? Eu lembro Foi muito legal. E eu lembro que desde então, assim, eu acompanho, ela é uma pessoa que tem muito impacto social na comunidade, nas mulheres. Então, tô muito feliz de você estar aqui. Eu tô super feliz. Bem-vinda. Obrigada. Daí aqui, pra gente não perder um quê de surpresa, a gente sorteia as perguntas na hora. Quer começar? Então vamos pra primeira. Vamos lá, Respirou adoro. fundo. Eu sou ariana, então eu adoro assim um improviso, uma coisa de repente, que me pergunta. Me conta algo que pouca gente sabe sobre você. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos e eu tive um percurso assim profissional bem interessante e muito diverso. Eu acho que isso faz quem eu sou hoje, né? Então, pouca gente sabe disso, que eu venho de uma família mais humilde, mais pra humilde, assim, né? Nunca passei dificuldade, mas a minha mãe era costureira e tal. E o meu primeiro emprego foi como estilista, não era exatamente estilista, mas mais ou menos, assim, estilista numa loja de tecidos. Então eu desenhava roupas com tecidos que as pessoas compravam, as senhorinhas compravam, assim, na minha cabeça naquela época eram senhoras, assim. E eu desenhava as roupas e elas levavam aquele desenho nas costureiras. Que fantástico. Com quantos anos? 15. Aí dos 15 aos 16 eu tive esse trabalho, depois eu fui dar aula de inglês, e aí da aula de inglês, que eu era professora, uma aluna minha me chamou para trabalhar com exportação de calçados. E aí eu comecei, então assim, eu acho que uma coisa muito legal até é que a coisa de ter falado inglês muito jovem, meus pais terem tido essa visão foi assim definidor para mim e porque eu acabei vindo a trabalhar com depois, e começou aí, né? Então muito cedo, trabalhando desde muito cedo, e acho que pouca gente sabe o que foi o meu primeiro trabalho, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Máximo! É legal, mas né? sempre já teve um olharzinho pro estilo. Para estilo, para criatividade, Sim. para arte, para coisa manual. Sim. Eu faço tricô até hoje, né? Então tem... Que legal. É. Eu lembro que você faz tricô. É. Eu lembro que você faz tricô. Eu faço menos do que eu gostaria hoje em dia. Eu lembro de você participar de reuniões fazendo um tricôzinho. Super! A gente saiu na revista... Ai, a gente não foi na Capricho. A gente saiu numa dessas revistas, tinha assim, As Novas Tricoteiras. E era um bando de gente jovem. E, gente, eu sempre fui a pessoa mais velha do rolê, sempre. Nas empresas onde eu trabalhei, nos grupos de amigas, até hoje, eu sou a pessoa mais velha do rolê, assim. Então era um bando de gente, tipo assim, de
20 e poucos anos, 22, 24 anos, e eu lá já trintona, e a gente saiu nessa revista Chique, que a gente era as novas pessoas do tricô e tal. Então foi... Tipo, os jovens estão fazendo tricô. Sim, e eu lembro dessa onda, eu lembro de você estar ali. É. E você acaba ficando com os jovens porque você tem um espírito meio jovem, assim, né? A gente não... Sempre achei que você era das mais jovens da turma. Não, sempre a mais velha da turma. Olha lá. Minha vez. Tá bom. Vamos lá. O que é um bom investimento pra você? Eu tenho uma coisa, acabei de falar disso, né? Eu acho muito importante investir em conhecer culturas. E pra mim a coisa que mais resume uma cultura é o idioma, assim. Então eu acho um super investimento você aprender idiomas. Pra mim foi extremamente importante, é até hoje. Muitas das coisas que eu fui conseguindo fazer profissionalmente, atender o projeto lá da Nokia e ir pra Miami, cara, era porque eu era uma das que melhor falava inglês na empresa, né, na época. Eu vejo muito valor nisso, assim, valor mesmo, assim, você tá falando em investimento, né? Sim. Eu vejo muito valor, e aí isso é uma miríade de coisas aí, é você ler sobre, é você viajar, é você conhecer, é você valorizar, é você sair um pouco do lugar onde você vive e você investir em conhecer, mas como é que outras pessoas vivem, né? Então eu acho que esse é o melhor investimento, eu acho que estudar idiomas é um desses. Me conta idiomas e ou culturas que você conheceu na sua vida que te marcaram. Eu tô estudando mandarim. Então, tava doida pra saber o que é, de onde tá vindo esse interesse. Eu tô estudando mandarim. Eu fui pra China antes da pandemia, 2019. Eu voltei de lá com uma sensação muito esquisita de não poder me comunicar com 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas. Eu pensei... E aí eu olhava para as criancinhas falando chinês e tal, e eu falava, cara, se uma criança pode aprender, eu também posso, né? Então hoje eu tô dedicada a entender sobre a China e estudar o idioma é isso. Você entende como as pessoas pensam, né? Sim. Por que a coisa é daquele jeito, assim. Então, meu professor é meio cruel. Os chineses têm essa coisa, né? A educação chinesa é muito dura, né? Se você tirou nota 9, o seu pai não é que nem aqui, a coisa é bem mais dura. Então eu sinto que eu vivo isso um pouco na pele com o meu professor. Eu tenho um fascínio pelo Oriente, assim. A Índia é um país que já me fascinou demais. Eu fui mais de uma vez, várias vezes conhecer. Então tem uma coisa ali da Ásia. E dessa coisa fora do eurocentrismo, assim, ou do American Way of Life, e a Europa e tal, eu sempre tive um interesse por conhecer. E aí, não sei se por questões da minha origem mesmo, a minha mãe é filha de japoneses, a Ásia me puxou mais, por exemplo, do que a América Latina. Então eu conheço muito pouco da América Latina. Claro, ali perto do Rio Grande do Sul, de onde eu sou, a gente tem essa coisa de conhecer bastante, né? Vamos lá para mais uma? Vamos. Você que puxa agora ou sou eu? Que puxa. Você que puxa. Então vamos nessa primeira aqui. Ai, gente, que emocionante. O que as pessoas pensam sobre você que não é verdade? Ai, gente, que difícil é essa. Puxa vida. Eu sei que as pessoas, às vezes, já me falaram, já me deram esse feedback. Eu sei que as pessoas, às vezes, elas me colocam num lugar, às vezes, de um pouco... Não é de inacessibilidade, mas assim, não dá pra falar com a Carla, porque a Carla é a head disso, ou ela que cuida daquilo. Então, assim, eu acho que... E aí quando as pessoas chegam em mim, elas falam assim, nossa... Ai, nunca pensei que você fosse assim tão fácil de lidar, assim. Então acho que tem uns estigmas que as pessoas colocam nas pessoas quando elas estão num determinado cargo de liderança, assim. Sim. E eu me vejo um pouco nesse lugar, assim. Às vezes eu falo, nossa, mas por que não me falou, né? Sim. Por que não me perguntou? Ai, não, porque eu achava que não dava, né? Então, eu acho que tem um pouco. E como eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, essa introversão às vezes ela causa também esse afastamento. Eu não sou a pessoa que chego lá, chegando, Sim. falando com todo mundo, eu fico mais no meu canto, um pouco mais quieta. E daí essa combinação de fatores aí, às vezes pode ser que pareça que eu sou um pouco arrogante, né? Então, mas eu acho que isso se quebra na hora que te conhece. Me conhecem, falam, nossa, não era nada daquilo que eu pensava. Então eu acho que é por aí, assim. Você já esteve em outro lugar de achar que uma pessoa era muito inacessível e tal, e depois conhecer a pessoa e ver que não? Ah, sim, sim.
Eu acho que a maioria das pessoas é acessível, né? Aí a gente coloca nesse lugar, assim, Sim, né? às vezes porque admira muito. Exato. E acha que tá muito distante de você. Aí você chega, quebra. E é tudo ser humano. Tudo ser humano, tudo cheio de história, cheio de, né? De ver os seus insegurança, perrengues. de alegria, de pequenos momentos, né? Um pouco do intuito do canal é mostrar isso, que essas pessoas que às vezes a gente acha que são inacessíveis são ser humaninhos iguais a todos, né? Sim. Legal. Vamos para mais uma. Vamos pegar essa primeira. Quais pessoas te ajudaram a chegar onde você está? Puxa, eu tive um... Aí vamos lá, né, gente? Eu já vivi todas essas vidas, assim. Eu tive um diretor da escola de inglês que foi esse primeiro trabalho, assim, carteira assinada e tal, quando eu tinha 16 para 17 anos, que foi uma pessoa muito importante e que me deu noções, acabou me ajudando a ser professora de inglês de crianças, que não era nada fácil, você dominar um bando de crianças de 7, 8 anos. Me ajudou muito a amadurecer, assim, e me pegou pela mão mesmo, me ensinou e me indicou um livro que chama Liberdade Sem Medo, de um autor que chama A.S. Neill, que fundou uma escola extremamente inovadora para os dias de hoje, em 1950 e poucos na Inglaterra. Ele escreveu esse livro, Liberdade Sem Medo. Apesar de que o livro é num outro tempo, então ele não conversa com muitas das coisas que a gente vive hoje, é um livro que me ajudou a educar meus filhos, assim. Olha só. É, muito. Eu já li esse livro 3 vezes, quando eu tenho uma amiga que está grávida, eu dou o livro de presente, é um livro foi muito importante, assim. Então eu tive essa pessoa, o Gilberto. Depois eu tive o Davi, aliás, adoraria que o Davi visse esse vídeo, ver se eu acho ele para mandar esse vídeo, porque ele não sabe o quão ele foi importante para mim. Porque ele era... Quando eu vim mais para esse lado da publicidade, eu trabalhei em agência de publicidade, ele foi meu chefe, o chefinho Davi, e ele me ensinou a ser atendimento. Quantidade, assim, eu poderia escrever um livro sobre tudo que eu aprendi com o Davi. E ele era jogo duríssimo, assim, muito duro, muito, não sorria, não elogiava, e hoje eu vejo muito valor nisso, então ele me ajudou bastante, assim. Gostava de trabalhar com ele. Puxa vida, eu acho que trazendo mais assim para hoje, eu acho que a minha sócia me ajuda muito, assim, a Tina, porque a gente tem uma empresa de pesquisa, estuda comportamentos e tendências, e o espaço que a Tina me deixa para eu fazer outras coisas, profissionalmente ou na vida pessoal, é uma coisa que não tem como falar sobre isso, assim. Olha que legal. Ela nunca me perguntou assim, mas Carla, essa semana você tá com pouca agenda para talk, né? Nunca, em anos. E eu já tive 2 trabalhos, eu já tive projetos que eu tive envolvida, eu já tive viagens, eu já passei um mês fora, assim. Então acho que não existe mais ajuda do que isso, né? Você dá espaço para a pessoa se desenvolver em um lugar que não é o lugar onde você é sócia dela, ou seja, não estava fazendo a nossa empresa Talk crescer necessariamente ou diretamente, ou talvez ela visse que de alguma forma eu estava, porque se eu estivesse bem, eu ia estar fazendo bem para Talk, né? Vamos mais? Vamos. Agora quem é? Eu acho que é você. É você. Tá. Nossa, isso aqui vai ter uma lista. Qual projeto ou plano está parado na sua vida e você ainda pretende retomar? Eu tenho o plano de escrever mais. Toda virada de ano eu penso, é esse o ano que eu vou, né? Escrever o quê? Eu vou fazer... Primeiro escrever, assim, simplesmente, eu gostaria. Contos, poemas, histórias, ficção, livro. Newsletter, texto pro LinkedIn, whatever. Eu tenho esse plano de me dedicar mais à escrita, né? Não necessariamente criativa, assim. Tenho esse plano, já tá... Ele vem cada virada de ano, esse ano vai ser o ano que eu vou fazer um curso e tal. Então eu acho que esse é um plano que tá. Eu tô com um plano, sim, de trabalhar em uma newsletter. Esse deve sair esse ano. Eu queria muito trazer conteúdo justamente sobre inovação e Ásia. Que eu acho que a gente fala muito pouco sobre muita coisa que está acontecendo. E sempre que vem uma notícia assim meio... sabemos que tal país é super tecnológico, mas a gente não entra na profundidade do que está acontecendo, né? Nem nos comportamentos
Então, ano passado eu estive na Coreia. E entender quais são as tendências e o que é o comportamento do coreano, de uma perspectiva de quem está olhando, estudando a sociedade coreana, tem muito a ensinar pra gente, assim, né? Ou quando a gente olha para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas na China, né? E a China tem um Black Friday que é um negócio, assim, que parece que a gente tá olhando pro futuro do Black Friday daqui, mas assim, 10 anos pra frente, e a gente não ouve falar sobre isso. Muito pouco, né? Então eu tenho esse plano de criar conteúdo sobre, não necessariamente, mas conteúdo sobre a inovação que vem da Ásia. Coreia, China, Japão, Legal. Índia, né? Minha vez, vamos lá. Por que você faz o que você faz? Bom, fazer o que eu faço é fazer muitas coisas, né? Eu acho que, então assim, não dá pra falar porque eu faço uma coisa, né? O meu core é pesquisa, estudos sobre o comportamento. Isso é que eu faço a maior parte do tempo, assim. Eu faço porque eu sou fascinada pelas pessoas, assim. Então eu, apesar de que hoje eu como sócia da Talk, eu não precisaria Tá envolvida diretamente num campo, mas eu faço questão, porque eu acho maravilhoso. Você está moderando um grupo, você está moderando uma oficina com pessoas consumidoras de determinada categoria e você descobrir como é a vida dessas pessoas, né? Então, assim, te tira do pensamento bolha, você empatiza, você entende que o mundo não é só aquele mundo que você conhece. Então, assim, eu amo fazer. Eu já fiz esse exercício de o que eu vou estar fazendo nos meus próximos setênios. Eu tenho muita dificuldade de me ver sem estar conectada com essa realidade, assim, né? Então, se por um lado eu olho muito para futuro, tecnologia, putz, eu gosto de saber, tá, mas o que as pessoas aqui no Brasil estão fazendo no Nordeste, no Norte, na periferia, aqui, acolá, né? Nos lugares que a gente não está vendo. Então, isso pra mim eu faço isso porque eu amo saber essas coisas. E eu faço todas essas outras coisas que eu acho que é uma curiosidade, eu não consigo ficar fazendo uma coisa só. Então eu acho, e é por isso que eu admiro tanto a Tina, minha sócia, porque ela me dá esse espaço, ela percebe isso, me dá esse espaço pra eu ficar transitando. Então cada ano tem 1 ou 2 projetos diferentes na minha vida. Que massa. E que tomam um belo tempo, assim, né? Então eu faço porque essa curiosidade, essa vontade de estar meio gerando coisas novas, né? Então eu tenho esse ímpeto, assim. Legal. A gente se conheceu anos atrás, quando eu também trabalhava com pesquisa, né? Do lado do cliente, você do lado da agência. E naquela época, eu viajava muito a trabalho, eu tive a oportunidade, daí como eu era de pesquisa e viajava com os grupos de pesquisa, a gente fazia muita pesquisa etnográfica. Então eu fui visitar consumidor na casa dele na Tailândia. Nossa. Eu fui visitar consumidores na China, de ir na casa da pessoa e ver como a pessoa vive, como é a casa, o que faz, o que come, quem que mora naquela casa. Eu também acho fascinante. E eu lembro, das coisas que eu mais lembro desses 2 países foram essas visitas. Né? É realmente fascinante. E a Carlinha falou, mas normalmente sou eu que faço as perguntas e entrevisto, agora você vai me entrevistar? Ela deve estar aqui pensando, me avaliando como entrevistadora, mas você me fala. Temos mais 2, tá. Puxa uma aí. Vamos lá. Que legado você quer deixar? Meus filhos, né? Eu acho que meus filhos são o legado que eu quero deixar. Então, assim, eu fico muito dividida de falar assim, sinto orgulho, eu quero sentir orgulho dos meus filhos. Não acho que a gente tenha que sentir orgulho, né? Porque senão você tá jogando pra você que é legal, se você tem orgulho, né? Que você é importante, né? Exato. Então, mas assim, eu gosto muito de vê-los se desenvolvendo, porque no final das contas é isso, né? A gente vai embora e eles vão ficar. E eu gostaria que eles fossem pessoas boas nesse mundo, assim, né? E eu acho que eles são. Então, estão virando, né? Sim. Essas pessoas, assim. Então, esse é o legado. Como eles descreveriam você? Acho que batalhadora, assim, acho que eles veem o meu corre, sabe? Essa coisa de ter múltiplas coisas, estar sempre muito envolvida, então acho que batalhadora, junto com isso talvez um pouco ocupada demais. Ocupada? Um pouco ocupada demais. São muitos interesses, né? Muitos, E às vezes despriorizando coisas que talvez pudessem, né? É pouco tempo pra mim, pra essa vida em família e tal, então acho que ocupada barra, né, de repente... Gostaria de um pouquinho mais.
podia me dar um pouquinho mais de atenção. Sim. Eu acho que é isso, trabalhadora, assim, sabe? Sim. Mão na massa, Sim. agitada, fazedora. Legal. Acho. Lindo, vamos para a última. Vamos. Essa é... Deixou a última pro... a última vai... Quem é uma pessoa a qual você gostaria de pedir desculpas e ainda não pediu? Caramba. Não precisa nem falar o nome, mas assim, qual a situação? Essa de fazer pensar. Seria pro meu filho. A gente até já conversou sobre isso, assim. Eu na época em que ele estava crescendo, se desenvolvendo como homem, foi uma época muito difícil para mim, assim. Financeiramente, em termos de trabalho. Eu acho que eu estava muito focada ali no que eu precisava fazer, né? E eu criei ele sem o pai presente durante muito tempo, porque o pai dele faleceu quando ele tinha 10 anos. Então o meu corre era muito intenso, assim, né? E tem uma coisa que hoje virou brincadeira, mas teve uma vez que ele foi fazer uma cirurgia, ele já era mais velho, assim, e eu não o acompanhei na cirurgia. Eu já pedi desculpas pra ele. Mas isso pra mim mostra muito como eu tava tão desconectada do meu papel como mãe e focada no meu papel como profissional, e eu não acompanhei ele na cirurgia. Como assim? Depois ele me falou, anos depois ele me falou, mãe, vou te falar uma coisa, quando eu cheguei lá e o pessoal do hospital me falou, veio me perguntar quem vai te acompanhar e a sua mãe, cadê sua mãe? Eu falei, ela não veio. E ele não falou isso na época, ele me falou anos depois, quando a gente já, Sim. ele mais maduro, já enfim, outra época, assim, ele me falou isso, então eu já pedi desculpas pra ele, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que teve um descuido ali, né? Você já se desculpou? Não sei se já me desculpei, mas eu acho que isso é uma representação muito de uma geração, né? Eu acho que teve uma geração ali que, não que eu queira me justificar como, né, fiz parte de não fui só eu, mas eu acho que teve uma geração ali essa geração de pessoas que se voltaram muito pro trabalho, essa época meio do que ser workaholic era legal, e que não faz tanto tempo assim, né? Não, a gente quando começou a trabalhar era assim. Era, ainda, Era né? bonito ser workaholic. Então eu acho que esse momento e essa parte, esse pedaço aí que a gente viveu como pessoas, né, no mundo do trabalho, eu acho que gerou uma geração de filhos que não tiveram seus pais muito presentes. Eu acho que é isso. A mãe é culpa, né? Ah, sim. Mãe é culpa. Então, aproveita para pedir desculpa para você mesmo e aceitar as desculpas, né? Não só para ele. Sim. Carlinha, a parte de perguntas acabou. Então, daí eu queria pedir para você me contar para nós, alguma história da sua vida, de algum momento definidor da sua vida, ou pessoal ou carreira. Um momento que você, aquele momento mudou alguma coisa em mim. Bom, eu acho que, assim, eu ter tido um filho e perdido o pai dele quando eu era muito jovem. Eu casei muito jovem, né? Eu casei com 20 para 21, tive meu filho com 24 e quando ele tinha 10 anos, o pai dele se foi, assim. Então, isso foi, sem dúvida. Eu falo que eu sou quem eu sou hoje por causa desse fato que aconteceu na minha vida, né? Você acelera um monte de aprendizado, um monte de coisas, né? Você vira outra pessoa. Então, acho que mas eu acho que tem esse né, óbvio, assim, mas eu acho que tem uma coisa importante e que pega no profissional, mas pega no pessoal e me faz ser essa pessoa hoje que está ligada a muitos projetos, assim, que não tem a ver só com o trabalho. Na época eu trabalhava na Box 1824 e a gente estava fazendo uma grande pesquisa, o Sonho Brasileiro, e a gente ia lançar ela, pré-lançar na verdade, no TED Amazônia, TEDx, primeiro TED do Brasil e tal, e eu ia falar lá. E eu tinha, talvez nessa época, um pouco de, eu vou usar a palavra soberba, assim, eu acho que tinha um pouco de soberba de estar nesse lugar de uma empresa que todo mundo admirava, que era muito incrível. Eu ia subir num palco, no TEDx Amazônia, e eu cheguei lá, e eu estava lendo um livro nessa época, que foi muito importante para mim, chama Chaos Point.
E eu estava lendo esse livro, eu cheguei lá e a gente estava fazendo uma pesquisa sobre jovens brasileiros, então foi na época que eu conheci muita gente importante, que virou muito importante na minha vida depois, André Gravatar, Shima, enfim, e que estão hoje na minha vida ainda, Pedro Marcum. Então eu estava bebendo nessa fonte dessas juventudes ali, aprendendo muita coisa nova, ia pisar nesse palco e ao mesmo tempo eu estava nesse lugar de que eu achava que eu sabia muito, realmente achava. Estudando tendências, fazendo isso, fazendo grandes projetos e tal, viajando. E quando eu estava para subir nesse palco, eu lembro que o Edgar Gouveia, você conhece o Edgar? Estava do meu lado. Ele é um homem negro de quase 2 metros de altura, maravilhoso, carismático, e ele ia subir no palco. E eu olhei para ele e olhei para um monte de gente que estava nesse evento. E eu pensei, cara, eu não sou nada. Quem eu acho que eu sou só porque eu trabalho numa empresa bacana. Que tá na moda. Que tá na moda. Quem eu acho que eu sou? E aí era a galera assim, ó, jornalista que trabalhava com as comunidades indígenas que estavam sendo assassinadas. O Edgar fazendo trabalho incrível com jovens. E eu comecei a olhar todas essas pessoas, e eram muitas, porque o TEDx, né, conseguiu juntar todas essas pessoas pro evento. E aí eu fiquei muito nervosa para subir no palco, porque foi no momento antes de subir no palco que me caiu essa ficha de que eu não era tão importante assim. E aí eu tinha que subir no palco. Então, assim, fiz uma palestra nervosa nesse lugar, mas ao mesmo tempo um pouco mais humilde talvez do que eu teria sido. Então, assim, esse evento foi muito importante, assim, e essa composição de coisas ali, né, de estar lendo o livro, de estar conhecendo essas pessoas, de estar... E aí, a partir daí, eu acho que eu dei uma baixada na bola, assim, de dizer, gente, vamos aprender, vamos não se achar a última bolacha do pacote. Perfeito, legal, obrigada por compartilhar. Obrigada. Carlinha, pra gente finalizar... Ai, tem mais? Tem mais uma pra gente finalizar. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Que mensagem você gostaria de deixar para o mundo? Puxa vida, vamos lá. Que acho que tem a ver com essa coisa de que as pessoas são fascinantes, assim. É de olhar para a pessoa, conversar com as pessoas, dar atenção para as pessoas. Todo mundo quer ser ouvido. Gente, isso assim Quando a gente entrevista as pessoas em pesquisa, a gente sente isso. Nossa, como aquelas pessoas estavam precisando falar sobre aquilo, assim. Então eu acho que a gente tem que aprender a conversar. Um presente que eu me dei ano passado foi fazer um curso que chama Deep Democracy, que não tem nada a ver com política. Não é que não tem nada a ver, tem a ver porque tudo é política, mas assim, não é... A gente bota a palavra democracia, parece que a gente está falando de política, mas é um curso de resolução de conflitos. Assim, eu aprendi tanta coisa. Então acho que aprender a conversar, e aí claro tem a comunicação não violenta, mas você aprender a conseguir dar espaço para as pessoas e principalmente ouvi-las. Eu sou uma pessoa que eu escuto mais do que falo, acho que isso vem de algum lugar aí, talvez meio do oriental e tal, e eu acho que isso acabou sendo para mim sempre uma ferramenta muito poderosa. Legal. Eu escutar e observar, né? Então eu não sou essa pessoa que já chega falando, mas observa, escuta de verdade. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que, como minha avó diria, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos, tipo, vamos usar um pouco mais os ouvidos. Eu acho que é isso, e aí a gente vai acabar descobrindo quão fascinantes são as pessoas, o quanto elas têm história para contar, seja uma pessoa idosa que está lá com as suas histórias, né, esquecidas quase, ou seja, uma pessoa que está do seu lado e que de repente hoje em dia você abre lá uma plataforma de videoconferência, não dá nem espaço às vezes para a pessoa dar bom dia e perguntar como a pessoa está. Então eu acho que é nesse lugar de se conectar pela conversa mesmo e descobrir esse fascínio, né, as pessoas são muito incríveis. Principalmente para líderes que acham que eles têm que ter a solução. Eles é que tem que direcionar, eles é que tem que falar, isso não combina mais. As pessoas têm muita ideia, têm muita coisa boa para compartilhar. E eles vão ficando num lugar solitário, essas lideranças, né? Vai ficando cada vez mais solitário, porque você não consegue mais trocar, né? Sim. E é uma síndrome, inclusive, isso, né? Carlinha, fantástica.
Amei, amei te reencontrar. Eu quero fazer esse curso que você falou. Como é bom ter gente, a gente se rodear de gente interessante, bacana, inteligente, que acrescenta. Adorei te rever. Obrigada por abrir esse espaço. Eu tava certíssima de te chamar porque eu sempre achei você fascinante e mais agora ainda. Super obrigada por ter vindo. Obrigada. Gostei demais, Obrigada. demais. Gostaram? Se inspiraram? Comenta aqui, curte, compartilha. Vamos mostrar que dá pra você realmente não ser padrão e achar o seu jeito de fazer as coisas acontecerem, ter sucesso com isso e impactar pessoas. Gostou? Quer mandar sugestão de novos entrevistados? Quer mandar sugestão de perguntas para eu fazer para os entrevistados? A gente está super aberta aqui. Super obrigada e até a próxima.